Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gleice. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi o meu processo de emagrecimento para perder 14 quilos. Sem sofrimento e eu diria que até sem intenção. Isso não é daqueles vídeos que você vai chegar e ver como perder 14 quilos em um mês ou em 3 meses, mas fica aqui que eu acho que vou conseguir te ajudar no final com essa minha experiência e ainda estou no processo com alguns aprendizados que eu tenho hoje. Então, no final, eu vou te dar algumas dicas do que eu faria se eu estivesse no meu auge do sedentarismo, como eu já estive, se fosse começar hoje. Porque, pensa comigo, eu todo ano colocava como meta perder uma quantidade exorbitante de peso em pouco tempo, eu ficava buscando formas malucas e no final eu terminava com mais peso ou com o mesmo peso. Então é melhor fazer um trabalho de formiguinha, mudar um pouco algumas escolhas e no final estar com um pouco de peso a menos, ou não ter aumentado o peso, ou estar sempre ganhando mais peso. Eu vou contar agora um pouco da minha história e no final eu vou te dar algumas dicas do que faria se fosse hoje. Lá em 2020 eu estive no meu auge do sedentarismo, sentia dor de cabeça todos os dias, dores no corpo, já acordava cansada, em pouco espaço de tempo que eu caminhasse, eu estava muito sem fôlego e a minha autoestima estava assim destruída, por mais que eu tentasse me aceitar, esse papo que falam muito, no fundo eu não gostava do que eu estava vendo, apesar de eu ainda precisar perder bastante peso, mas na época eu me sentia, não me sentia eu, me sentia deformado mesmo pelo excesso de peso, tanto que eu não tenho muitas fotos de corpo inteiro da época. As poucas fotos que eu descobri agora que eu tenho, não fui eu que tirei. Ficava tentando encontrar o melhor ângulo, não queria que ninguém tirasse foto de mim, mas ainda assim nada ficava, nenhuma foto ficava boa. Se precisava comprar roupa para algum evento, ou para trabalhar, ou para que fosse, provava milhões e nada ficava bom. E no final eu tinha que levar alguma que servia, não que eu tinha amado. Então, assim, aquilo me incomodava, afetava todas as áreas da minha vida, sem contar que o excesso do peso em si, os hábitos ruins, afetam a nossa performance, né? Por mais que você busque ser a melhor profissional possível, no fim você não consegue dar o seu melhor, porque você está todo travado, todo cheio de problemas, enfim. E para mim, até então, exercício físico era sinônimo de dor, porque as poucas vezes que eu tinha tentado me exercitar, eu tinha sentido muita dor nos dias seguintes. Com certeza estava executando os movimentos errados, mas era a minha experiência até então. E a alimentação correta era sinônimo de fome. Até hoje, muita gente que eu sigo assim, fitness e nutricionista, come muito pouquinho. Eu ficava assim, meu Deus, não consigo raciocinar com fome. Se principalmente eu comesse uma fruta de lanche de maçã, por exemplo, logo eu estava com uma fome maior do que eu estava antes. Então eu ficava pensando assim que não tinha muito jeito, eu queria milagrosamente todos os anos colocar como meta perder muito peso, mas no fundo eu pensava que nunca mais eu ia me enxergar como eu via em algumas fotos, nunca mais eu ia entrar em determinadas roupas. E ainda assim eu decidi procurar uma nutricionista, me indicaram uma Nutri. Eu lembro que na faculdade, eu não sou formada em nutrição, mas na faculdade as professoras, eu tinha essa disciplina e as professoras falavam que o meu profissional de nutrição, ele vai indicar alimentos que você gosta de comer, que você encontra na sua região, que você pode pagar e que ainda assim atende o déficit calórico para você emagrecer, né? E por mais que a Nutri fosse muito boazinha e tal, coisas que eu falei que eu não gostava estavam lá, como melão, mingau de aveia, castanha de pará, nozes. E eu ainda comprei as coisas, tentei seguir por 2 semanas, mas eu lembro que eu não gostava, tipo, cada refeição era por obrigação e ainda assim eu ficava com fome e ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu nunca vou conseguir emagrecer, é impossível para mim, outras pessoas conseguem, mas eu nunca vou conseguir. E exercícios físicos, eu pensava assim, sem chance de entrar na academia, tanto porque eu tinha vergonha da minha aparência, quanto por eu achar que eu não tinha força de segurar peso nenhum, levantar peso nenhum, não ia saber executar os movimentos, não ia ter fôlego. Então, na minha cabeça, eu precisava perder um pouco de peso por conta própria. E na minha cabeça era com caminhada, que pode ser de várias formas, com bicicleta, com natação, com uma variedade enorme de esportes, né? Mas na minha cabeça era caminhada e alimentação eu ia tentar por conta própria. Então, eu passei a incluir um pouco mais de verdura, né? No meu almoço, salada, a cenoura, beterraba, assim, um vinagrete, uma alface, evitava fritura na maioria dos dias da semana, refrigerante, doce, que é um problema para mim, comer doce só de vez em quando, ou então reduzir as quantidades. Água, eu sempre esqueço de citar, é uma coisa que eu tenho muita facilidade, eu sempre bebo muita água e é muito importante, se você não tem esse hábito, já inclui aí. E eu comecei a fazer caminhada, às vezes fazer caminhada na rua,
iniciantes, eu tinha sempre essa preocupação de pesquisar para iniciantes, para não correr o risco de me lesionar. Era uma bolsa de roupa azul. E aí, 2 minutos esse exercício. Para iniciantes, levinho, em pouco tempo. Eu consegui fazer e fiquei fascinada, assim, no final terminei cansada, suada, parece quando a gente está muito ofegante e está suado, parece que o exercício serviu, né? E para minha surpresa, tirou as dores do meu corpo. Então, eu que sempre acreditei que exercício físico causava dor, naquele dia tirou as minhas dores e aquilo me deixou muito feliz. Eu saí contando para minha mãe, meus irmãos, meu marido, as pessoas próximas, e queriam mais daquilo, né? Já tirou as minhas dores, isso foi algo bom, quero mais. E aí eu fazia os 18 minutos e tentava fazer 2 vezes, 3 vezes, aumentando 4 vezes. Eu testei outros exercícios do mesmo canal, mas acabei não gostando, então ficava repetindo esse, o tanto que cabia ali na minha rotina na época. E vez ou outra eu caminhava também na rua, tinha uma pista de Cooper perto de casa, mas eu tinha medo de ser assaltada. Depois a gente mudou de cidade, já era uma cidade mais tranquila, não tinha também um parque, um espaço apropriado para caminhada. Então eu caminhava na rua, acabei conhecendo toda a cidade, caminhando na rua e vez ou outra fazia exercício em casa. Se tivesse outras pessoas, eu tinha vergonha de fazer exercício. Então se houvesse um espaço para eu fazer um quarto trancado, ou então sem ninguém estar me vendo, mas se tivesse outras pessoas, eu tinha vergonha, então eu preferia caminhar na rua. Eu falava assim que nem era para emagrecer, era para minha cabeça, que a caminhada fazia bem para minha cabeça, ela me desenferrujava por essa questão de ter tirado as minhas dores, né? Então não tinha uma frequência certa de falar assim, nossa, todo dia eu vou caminhar, todo dia eu como certo, não, eu buscava na medida do possível, que o meu possível era bem pouco. Estava fazendo ali caminhada, uma vez na semana, que fosse 2, 3, e comer certo o máximo possível, excluindo alimentos que todo mundo sabe que é ruim, tipo refrigerante, doce, carne frita, coxinha, salgado, essas coisas eu tentava comer bem menos do que estava acostumada. Depois eu já vim morar aqui, aí já tinha uma praça para caminhada, eu já tinha um parque, eu baixei um aplicativo e me empolgava, porque consegui dar só uma volta no parque no início, depois 12, para mim é pouco, porque eu queria dar muitas voltas, mas era um espaço grande, então eu ia me desafiando a fazer mais voltas em menos tempo. Já comecei a contar os quilômetros, o que é uma dica muito boa, baixar um aplicativo para ver o quanto você anda e tentando reduzir o tempo. Por exemplo, fazer 3, 4 quilômetros em 1 hora, depois eu já baixava para 40 minutos esse mesmo tempo, aumentar os quilômetros e diminuir o tempo. E fui caminhando muito, muito, muito. E não tinha, se eu comecei assim, não vou me dar desculpas, não tinha roupa adequada, não estava gastando com a academia, já não estava gastando com nutricionista, personal, nada. A roupa que eu tinha, muitas vezes eu ia caminhar de short jeans ou shorts que eu tinha mesmo, assim, que acabava sempre caminhando, que eu comprava para usar por baixo de vestido, de saia, mas era qualquer um, e tênis eu usava qualquer um também. Aí depois, quando eu fui no médico, que eu descobri que eu tinha perdido os 14 quilos, que era uma consulta de rotina, que passei anos achando que tinha diabetes, e decidi parar de fugir e descobri se tinha ou não, se eu ia se tratar, mas graças a Deus não tinha. E nessa consulta, eu sempre falo que perdi 12, mas foi 14 nesse dia, eu me pesei e tinha perdido 14 quilos, já foi mais ou menos no meio de 2022, então uns 2 anos e meio. E eu fiquei alucinada, fascinada, saí contando para todo mundo, assim, mais próximo, meus pais, meu marido, minhas amigas, meus irmãos, e acontece 2 coisas, né, quando a gente, o pessoal perdeu bastante peso. Eu senti um pouco nas roupas, mas eu não conseguia acreditar porque eu não tinha uma coisa muito constante, muito regrada. Acontece da gente se empolgar e pensar, se eu conseguir isso, eu consigo muito mais. E acontece da gente pensar, já que eu perdi peso, eu posso comer um pouquinho mais. E comigo aconteceu as 2 coisas. E outra coisa foi que as dores que eu sentia no joelho, que tinha parado com os exercícios, elas tinham voltado e eu estava sentindo muita dor no joelho. Então a médica falou que, pelo tanto que eu estava caminhando, que já eram uns 9 quilômetros, 10 por dia, o sapato sem nenhum amortecimento estava prejudicando o meu joelho. Então, só a partir do momento que eu estava caminhando muito é que eu precisei de um sapato com mais amortecimento. Fui lá, pesquisei um de corrida, para não correr o risco de ser pouco para o impacto, e comprei também, não foi muito caro, acho que foi R$ 200 na Tênis World. E só ano passado que eu fui comprar alguma roupa de academia, bem básica também, muito pouco, só para ir lavando uma usando a outra, porque eu pensei, não vou gastar com uma coisa que eu sempre começo e paro. Quando eu estiver firme, aí eu vou pensar em investir mais nisso. Então, foi assim que eu perdi esses 14 quilos, sem muita intenção, sem muito sofrimento, sem nenhum sofrimento, eu diria. E as dicas que eu deixo para vocês aqui é: começa de onde você está. Se você falar, não tem dinheiro para ir para academia, não tem roupa, pega a roupa que você tiver, o sapato que você tiver. Se for exercício em casa, muitas vezes não precisa nem de sapato, de tênis, de impacto leve como esse que eu fiz no início.
Pega qualquer roupa, qualquer sapato, vai caminhar, se você quiser, ou bicicleta, qualquer coisa que você gostar. O importante é achar uma coisa que você gosta, que vai facilitar. Para mim, a caminhada até hoje faz muito bem, assim, para minha cabeça. Então, é um motivo a mais, além da perca de peso. E beber bastante água. Tirar alimentos que você sabe que são claramente ruins, que é muito na cara, a gente sabe muito na cara, biscoito, refri, fritura. Se possível, diminuir um pouco as porções, vai diminuir aos pouquinhos. 3 conchas de arroz, 2 conchas de feijão. Coloca 1,5 de feijão, coloca 2 de arroz e vai diminuindo aos poucos. Inclui salada, porque dá muito volume no prato, então engana a nossa mente de que ali tem muita comida e ali vai estar baixas calorias e vai estar nutrientes que o nosso corpo precisa. Deixa eu ver. Você fazer escolhas melhores, porque, por exemplo, no lanche, se você escolhe comer um pão, um salgado, você logo vai estar com fome e você não vai ter nutrido o seu corpo do que ele precisa. Então, coloca nos seus lanches fruta, um ovo, pode até ter um pão, mas o ideal é que você não coma pão várias vezes no dia, um de manhã tranquilo, ou se você escolher outro horário. Então, tenta colocar sempre um vegetal, um carboidrato e uma proteína, que seria o quê? No café da manhã, um pão, um ovo e uma fruta. No almoço, arroz, feijão, carne, salada. No lanche, uma crepioca que você vai colocar ovo, aveia, frango ou algo doce que você queira. Tem uma infinidade de receitas. E tem alguma coisa que eu queria falar que eu esqueci. Questão de alimentação. Quem não come também carne, tem várias opções de proteínas de origem vegetal. Então, assim, a partir do momento que a gente aumenta a proteína na nossa alimentação e fibras, a gente sente muito mais saciedade e pode reduzir um pouco o carboidrato, que é uma das coisas que mais faz a gente ganhar peso, né? Que a gente costuma comer muito mais arroz e feijão, por exemplo, do que carne, muito mais pão do que ovo, muito mais tipo tapioca ou algum salgado do que um frango de lanche. Então, outra coisa é se planejar para as refeições. Não precisa, se você está assim, no auge fazendo tudo errado, você não vai estar no auge fazendo tudo certo todo dia para noite. Mas pelo menos pensar assim, o que eu vou comer nessa semana, o que tem que ter mais ou menos no meu café da manhã, para o meu almoço, para o meu lanche, para o meu jantar. E você se preparar, quando você for fazer as suas compras, você fazer trocas, ao invés de comprar ingredientes para bolo, biscoitos de lanche, você já coloca ali fruta, já coloca mais frango. Se planejar e não ter preguiça. Principalmente se a gente está numa casa que ninguém está com aquele objetivo, a gente vai muito ser facilmente induzido para fazer, não dá certo para mim porque aqui todo mundo come errado, mas faça o seu. Ou então, se você mora sozinho, muitas vezes a gente fica com preguiça de fazer todas as refeições sozinhos. Ou então, se tem uma rotina de trabalho muito puxada, acaba comendo na hora da fome, no desespero, nunca vai fazer escolhas boas. Então, diante da sua realidade que você tem, faz um planejamento mensal e para a semana, mais ou menos. E aqui em casa eu costumo fazer uma compra do mês e algumas coisas eu tenho que repor na semana, como frutas, legumes, verduras, essas coisas. Então, pensa mais ou menos o que você vai comer, que trocas você tem que fazer e não tenha preguiça. E isso vai refletir muito na disposição. Depois que eu passei a me alimentar melhor e fazer exercício, as minhas dores de cabeça sumiram, meus dores no joelho sumiram, o meu cansaço diminuiu, eu consigo fazer muito mais esforço sem ficar morrendo. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Eu vou trazer outros vídeos falando que depois eu tenho experiência com jejum intermitente e agora eu já tenho um plano alimentar que foi feito por um nutricionista. Depois disso tudo, eu já pesquisei bastante, adquiri alguns conhecimentos que na época eu não tinha. E hoje eu vejo algumas pessoas se matando para perder peso e fazendo errado, que é achar que é comer pouco que vai dar resultado, que é passar fome, que comer só um pedacinho de carne, só um pouquinho, um quarto do pão. E não é assim. Tem várias estratégias de emagrecimento, mas definitivamente hoje eu sei que a gente não precisa passar fome e a gente pode comer coisas que a gente gosta. Basicamente vai ter que ajustar as quantidades, incluir algumas outras coisas, reduzir outras, e é mais ou menos isso. Então eu pretendo trazer outros vídeos contando outras experiências, trazendo mais dicas, porque é muita coisa para falar de uma vez só. Mas eu quero que vocês me falem se vocês gostaram, se você já passou por um processo de emagrecimento, o que você fez, que eu não falei aqui, o que você acha que é interessante as pessoas saberem, ou eu saber também. E se você está nesse áudio, qual que é a tua maior dificuldade, interage aqui comigo nos comentários, me deixe sugestões de vídeos. E é isso, até a próxima. Beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau.